12 horas e 38 minutos, estamos de volta aqui na nossa 610, a nossa Piratininga, e hoje é dia de eu matar saudade de velhas pessoas, não velhas pessoas, né? De velhos amigos, digamos assim, de bons amigos a velhos amigos. Edmundo Carvalho passou por aqui já, e agora o senhor vereador Marcos Evangelista, que está aqui para bater um papo com a gente, e que foi também colega de administração do Raimundo na gestão passada. Isso, do Edmundo, com certeza, grande parceiro, fizemos muito trabalho juntos, muitas reuniões, muitas discussões de projetos para bairros, foi uma parceria muito boa. Está muito baixo isso aí, está ruim, só tirar daqui. Está um pouquinho baixo, maravilha, pronto, melhora. Melhora. A gente se curva menos aqui. Pronto, isso, eu estou vendo você abaixadinho, que você é muito alto. Sim, e o Edmundo, parceiraço, excelente pessoa, gosto muito dele, mantivemos nossa amizade, né, mesmo depois de passar da administração. Pois é, né, eu brinquei com o Edmundo, tem gente que não fala mais com as pessoas antes da administração anterior, isso, aquilo, e que fica inimigo, que briga. Eu falo, mas que bobagem, o que é isso? Tudo não passa, é? né? Bem ou mal, todas as pessoas de uma administração, se foi boa, se for melhor, se for pior, não importa, mas eu acredito ainda que tenham, a princípio, a sua boa intenção, né? Se fizeram coisas que não deviam, se desviaram, se não fizeram, se foram incompetentes, isso são outros 500. Mas, a princípio, eu acredito que todos tenham uma boa intenção. Acredito, quando entram numa administração pública, não é verdade? Acho que o bem comum, ele perpassa como no subconsciente coletivo. Todo mundo quer fazer algo de bom, né? Às vezes dá certo, não dá certo, né? Mas tem os impedimentos. Tem os impedimentos legais. Discutir a intenção de qualquer pessoa é muito difícil, né? Então, a gente se reserva naquilo que é o trivial, é o necessário, né? O administrador público, ele está ali para fazer aquilo que é bom, né? Agora, se fez errado, a gente vai atrás, tá? Isso mesmo. Se fez errado, a gente vai atrás. E o errado que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Certo? Bom, vereador, me conte uma coisa. Como é que está a Câmara Municipal? Bom, o senhor foi notícia essa semana toda por conta... nomeação e exoneração da minha esposa. Nomeação e exoneração da sua esposa no SAEG. Em poucos dias. Em poucos dias. Ontem mesmo o Miguel Sampaio esteve aqui, elogiou bastante a sua esposa lá. Diz que perdeu uma boa funcionária. Sim, a Renata é uma pessoa muito competente, ela foi chamada, né, foi vista, ela foi enxergada numa das reuniões que ela participa de associações de moradores, que ela é presidente da associação do nosso bairro. Uma pessoa muito atuante, muito participativa, muito crítica e fala... Né, presidente sempre, da associação? É presidente da Associação de Moradores do Village. Do Village Santana. Isso. Ótimo, é bom saber. E descoberta, né, ela foi convidada. Logicamente, depois que ela me falou, eu, enquanto marido, ficou difícil eu falar assim, Renata, não vá. Né? Eu dei a minha opinião. Eu, por mim, você não aceita. Mas deixei livre a decisão dela também. Eu respeito a nossa relação de marido e mulher é muito... hora dessa não é uma relação de imposição. Né? Ali, eu acho que democracia. Passamos a época do marido decidir o que a esposa vai fazer. Exatamente. Se eu defendo essa bandeira, eu não posso, dentro do meu relacionamento... Dentro da minha casa, fazer o contrário, virar macho. Machista, exatamente. Não sou, nunca fui machista, nunca serei. Então, sabia dos ônus que traria uma decisão dela de ir. Mas, como eu falei, eu respeito qualquer decisão que for tomada. Para quem não entende como funciona o relacionamento... Eu acho que nem ela pensava nessa repercussão, não? Eu falei para ela, vai repercutir, com certeza, as críticas virão sobre mim, sobre o prefeito. Não tive nenhuma conversa com o prefeito sobre tal nomeação, né? Por que sobre o prefeito? Acho que sobre o prefeito não. Porque o que passa na cabeça das pessoas o prefeito me chamou, me ofereceu, eu fui lá e pedi. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Né? Mas como eu digo, Neuza, a verdade, ela dita a pessoas que querem pintá-la da cor que querem, não adianta ser dita. Né? Eu recebi um e-mail de um ouvinte nosso, dizendo que votou no senhor, mas que ele estava muito triste com você por conta dessa nomeação da sua esposa no SAEG. Ele falou, puxa, é um cara bom e tudo mais, como é que foi cair nessa? Então agora está aí, olha, sim, vereador, para esse específico, seu Fernando, seu Felipe. E eu acho que é grandioso também o voltar atrás nas decisões. E a Renata, por conta dela mesma, ela também repensou, acho. Ela percebeu, né,
a É situação... difícil voltar atrás, É viu? difícil voltar atrás. Precisa ser muito homem ou muita Exatamente. mulher para voltar atrás de uma E, decisão. logicamente, a decisão dela muito me agradou. Eu gostei da decisão e apoiei, né, 200% a decisão do pedido dela de exoneração. Mas não foi você que fez pressão nela, não, foi a própria opinião momento, pública. Foi própria, e a Renata não é uma pessoa política, né? Talvez se as críticas tivessem vindo apenas sobre a minha pessoa, seria uma situação, mas vieram sobre ela também, enfim. Apesar de... Tem crítica maldosa, né, vereador? Tem crítica maldosa. Apesar de que, olha, Neuza, tem crítica maldosa. Pra vocês, centenas, não foram dezenas, centenas de pessoas, amigos, de grupos que a gente participa, de vários segmentos, nos mandaram mensagens, né, para mim, principalmente para ela: olha, você está certo, continua, não tem nada de errado. Pessoas que conhecem. Mas eu falo assim, causou um mal-estar. Depois que ela falou, se causou um mal-estar, o que nos livra do mal-estar é uma retomada de pensamento, redecidir, ver, foi bom, não foi, então reavaliar todo o contexto e decidir novamente, seja para continuar ou seja para sair. E nessa reavaliação, assim, sem motivação emocional, né, acho que foi mais racional do que emocional, ela falou assim: não vou querer mais, não preciso. Eu vou falar o português claro que o povo pensava, é o seguinte: olha, se vendeu. Se vendeu. Exatamente. Se vendeu. A mulher não... dele arrumou um emprego no SAEG para calar a boca dele na Câmara, para ele não fazer o papel de crítico. E eu vou falar uma coisa para você, eu não tiro a razão das pessoas de pensarem nisso. Porque essa política velha, que sempre foi feita assim, não é verdade? Exatamente, sempre foi feito, e de repente você está envolvido numa situação dessa, você se envolve numa situação dessa, logicamente que passa pela opinião pública que foi isso que aconteceu. É verdade. De nada adiantaria né, eu falar, continuo com a minha isonomia, com a minha independência, porque eu não estou preocupado se ela vai continuar ou não lá. Né? Como não estava, como não me preocupei, né, em ter que mudar de forma de atuação lá na Câmara por conta da nomeação dela. Obrigada, Fernando. Mas eu acho que foi dado um ponto final também, ela redecidiu, teve meu apoio. Acho que o ponto final foi dado e agradou muita gente, mas desagradou também algumas pessoas a sair. Mas é a democracia. Mas é assim que funciona. Que esse tipo de coisa não existe em Guaratinguetá e não existe em outras cidades na política, hoje em dia, seria muita inocência da minha parte dizer. Infelizmente existe sim. Não foi o caso específico. Não foi. Existe, mas nós estamos mudando, viu? E essa atitude da mulher do vereador, a Renata, mulher do vereador não, a Renata, isso. Não é a pessoa, a mulher, Renata. Deus, eu posso só fazer um comentário? Tomar essa atitude foi uma maneira de mostrar, falar, olha, a política já não se faz mais como antigamente. Posso só fazer um comentário no que você disse? Eu achei muito interessante você, a mulher do vereador, não, a Renata. As mulheres têm que se empoderar da sua condição de mulher. Exato. Não usar como referência, é a fulana esposa de ciclano. Não. E geralmente acontece isso na nossa sociedade, a esposa de ciclano, a esposa de Beltrano, não. A gente ainda vem de uma sociedade machista. Valoriza a mulher como pessoa Exatamente. Competente, capaz, né? Exatamente. Não foi a mulher do vereador que retomou a decisão, reviu a decisão. Foi a Renata Evangelista que reviu a decisão. Aí, fechado. Ponto final. Não Quero conversar com ela mais tarde. Gostei. Ponto para as meninas. Ponto para as meninas. Bom, vereador, me conte uma coisa. Câmara Municipal está fervendo de assuntos importantíssimos. Ontem, ex-vereador Jorge Abdala e também um dos membros do Conselho da Cultura de Guaratinguetá esteve usando a Tribuna Popular. Depois nós vamos conversar sobre essa regra da Tribuna Popular. Vereadores de Guaratinguetá, os que são contra as mudanças da Popular, da Tribuna Popular. Vocês são antiquadros, vocês são machistas, porque isso não é democrático. A Tribuna Popular, nas regras que vocês colocaram na Câmara Municipal e tiveram essa gestão, teve a oportunidade de mudar e não mudou. Isso é um comportamento antiquadro de todos vocês que conseguiram manter a coisa como estava.
Já mandei o recado. Porque não gostar, problema é seu. Não é? Vocês estão aí ganhando dinheiro do povo e nós votamos em vocês. Então vocês são empregados do povo. O senhor é empregado do povo. Sim. E todos os outros vereadores são empregados do povo. Preste atenção no que o povo está dizendo. Sabe por quê? Porque na próxima eleição tu tá fora. A verdade é essa. O uso da tribuna popular ele é muito importante, porque é o momento e o espaço que o espaço que o cidadão tem para uso, como foi ontem no caso do Antônio Jorge Abdala. Pois é. Né? Só que no fim da sessão ninguém está escutando mais. Para você ver a importância que eles dão ao povo. A Câmara estava vazia, infelizmente, e perdemos a oportunidade de a população ter acesso a uma palestra, uma colocação excepcional do Jorge Abdala. Eu, particularmente, e acredito que os demais vereadores que estavam presentes gostaram muito, né, da fala do Jorge Abdala. E ele entregou um manifesto, né, leu o manifesto já foi lido aqui no programa. Do Conselho de Cultura. E, logicamente, no manifesto ele pediu apoio durante a fala dele da Câmara de Vereadores para avaliar o PPA no quesito o plano plurianual. Plano plurianual, no quesito orçamento para 2018. A Secretaria da Cultura, né, que vai vigorar nos próximos 4 anos a partir do ano que vem. E depois, logicamente, é aprovado o PPA, né, com possíveis emendas de mudança. A gente não sabe como vai vir, que valores virão. Mas a gente já sabe que, por exemplo, o esporte aumentou, mas a cultura não. Nada contra. É o que eu já disse e repito. Tem que aumentar, tem que aumentar tudo. Tudo tem que aumentar. Nos atentarmos também a LDO e a LOA, né? A LOA, porque é a lei que vai dizer do orçamento anual. Aquele orçamento que vai ser aplicado, né, naquele ano. E temos até novembro, não é isso? Segundo o regimento, até novembro, 30 de novembro. Isso não é regimento da Câmara de Guará, é do Brasil inteiro. Não, é isso mesmo. Então, e a fala dele com relação à importância da cultura, da preservação do eu cultural, nessa busca de identidade de um povo, do resgate da história do município para que essa valorização do eu, esse empoderamento do eu, ele aconteça na vida das gerações atuais, das novas gerações, das futuras gerações, ficou muito claro para a gente. Então, foi excepcional. Ex-vereador constituinte. Sensibilizado aos seus colegas. Sim, acredito que sensibilizou. Não tem importância ficar bravo comigo, não, mas não fique bravo com a cultura, tá? Fique bravo com a Neuza, mas com a cultura, não. A cultura, e veio também, Neuza, eu estou participando de um grupo denominado Fé e Cultura, que foi criado pelo Padre Nelson ali na matriz de Santo Antônio. Sim. Com um objetivo similar àquilo que as políticas públicas necessitam, né? Que é o resgate do valor histórico do coração da cidade, que é o entorno da matriz, o centro histórico, como já foi feito um decreto de preservação do centro histórico. A cultura está trabalhando para isso. E o sentido desse grupo, né, que já se reuniu algumas vezes, é discutir meios, discutir projetos juntamente com o poder público que se refiram à importância da preservação. Iniciou-se ali com o prédio da catedral, né, da matriz, que é o mais antigo que nós temos, e onde, digamos assim, que está mais envolto em história. Não existe um pedaço do município nosso mais cheio de história, de cultura, que o entorno da catedral. Tudo nasceu ali, né? Com a primeira capela, a primeira igreja. 2 anos antes de Guará existir como cidade, existia já a matriz de Santo Antônio, a igreja de Santo Antônio. A tradição das cidades brasileiras, elas crescem em torno das igrejas, né? Isso, exatamente. Então, essa participação nossa nesse âmbito cultural também, ela tem sido efetiva. E, como eu falei, reforçando e parabenizando aqui no ar, no seu programa, que tem uma audiência grande, a palestra, as falas do Jorge Abdala. Não o conhecia pessoalmente, né, mas gostei muito. Ele já foi vereador na Câmara Municipal, professor da FEG, professor do INPE, lá em... Vereador constituinte, vereador da época da Constituição, né, de 88 a 91. Não, foi voto direto. Não, eu digo assim, ele foi vereador no período da Constituinte. No período da Constituinte, 88, se não me engano. Será que foi isso? Acho que foi, parece que foi isso mesmo. Muito longe. Foi isso, né? A fala
Ah, meu Deus do céu. A fala do Jorge Abdala, sempre uma fala muito contundente e muito embasada, né? Sim. Ela tem chão, ela prova, ele fala e prova que a coisa é assim, por isso que vai acontecer. É importante, foi focada, né, e pautada na história também da nossa cidade, na história da cultura, né, de nossa cidade, da cultura como um todo, na importância da vida do cidadão, né, de qualquer cidadão. Foi muito boa. Muito boa. Escute, vereador, mas tem uma outra coisa que está fervendo, pipocando na cidade e a gente quer saber qual é a posição do senhor. Bom, planos, cargos e salários. Está aí um projeto muito grande para ser discutido. Se não me engano, a Prefeitura Municipal tem um grupo de estudos para a construção, a constituição desse plano de carreira. Isso. Da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, que foi uma ordem do Ministério Público, Isso. que agora tem que acertar isso. Isso. E não há um passo que a gente dê, qualquer jornalista ou qualquer pessoa da cidade, que um funcionário público não pare e não pergunte para a gente como é que está, mas nós não sabemos. Conosco também, né, vereadores, hoje mesmo recebi 2 ligações de funcionários da Prefeitura para perguntar, onde perguntaram, né, como estava a situação do plano. Bem, Parece que tem uma moça que é advogada na prefeitura, foi advogada do prefeito Marcos Olivo na época de campanha, é ela que está mexendo com isso? Foi contratada, a prefeitura contratou uma consultora de recursos humanos, especialista em elaboração de plano de cargos e salários, para rever o plano. Ela é especialista em construção de cargos e salários? De elaboração, né? De projetos, né, nessa área, né, de cargos e salários. E diga-se de passagem, ficou bem claro para a gente que não é um plano de carreira. Então, nesse plano de cargos e salários não está incluída a meritocracia, que é uma questão que é discutida dentro de um plano de carreira. Então, não haveria tempo hábil para se construir um plano de carreira, e esse plano é um plano de cargos e salários. É apenas um plano de cargos e salários. Cargos e salários. Olha, agora, como é que vai ficar? Com bases salariais estabelecidas, né, claras. Mas tem muitas categorias que não tem salário base pré-estabelecido. Como é que vai ficar isso aí? Hoje na prefeitura, o salário base é o salário mínimo. É o fim da picada. É o fim da picada. Então, com a aplicação do plano, o salário base, por categoria, deixa de ser o salário mínimo e passa a ser o salário que foi estudado dentro dessa curva de mercado, né? E quando eu falo curva de mercado, analisou-se os salários que são pagos por outras prefeituras na mesma função. Certo. Isso foi colocado. Independente de fazer essa análise em outras prefeituras, ver quanto paga, por exemplo, deixa eu exemplificar. O cargo de fiscal da prefeitura, fiscal tributário da prefeitura, essa classe não tem um salário base. Como é que vai ficar? Neuza, na prefeitura de Guará, os salários de admissão, os salários que são a base, que foram a base, né, durante todos esses anos para a aplicação das gratificações, das vantagens pessoais, provisórias ou permanentes, como foi mudado depois o nome, né, e das demais vantagens, como sexta parte, quinquênio, todas são calculadas em cima de um salário. E o salário usado para cálculo é o salário mínimo na prefeitura. É o que precisa ser mudado, assim, de plano, né? E que consta no plano. Então, as categorias hoje, a partir da elaboração e aplicação do plano, elas passarão a ter um salário inicial. E esse salário inicial porque tem categorias que tem, isso, né? Seu salário base, o seu salário inicial. Uma categoria X, outra categoria Y, e algumas categorias não A gente pega, por exemplo, o cargo de nutricionista, que foi um concurso agora, que não apareceu ninguém inscrito. Não vai aparecer alguém para quê? R$ 937, salário mínimo, mas é o salário que vigora na prefeitura. Um assistente social, um psicólogo, tudo salário mínimo. Quer dizer, o que diferenciava esse servidor era a gratificação de função, que as pessoas, a população de funcionários recebia de Isso é um truque, né? É um truque que vem sendo usado há muitos anos, porque eu falo sempre aqui, quando
tem 10% de aumento, os 10% de aumento não vai incidir sobre o salário que você recebe, mas sim sobre o seu salário base. Então, os 10% não é em cima de 3 mil que você recebe, mas é em cima de 937, que é o salário base. E a gratificação, como é porcentagem, ela acaba sofrendo uma certa alteração, sofria, né, uma certa alteração, porque a porcentagem, uma vez o salário base aumentado, ela aumentava um pouquinho também, mas como você falou, irrisório, né? Irrisório, porque nós estamos vendo aí que tem 300% de gratificação. Era até 250%, né? 250% de gratificação? É de 1 a 250% que eram as gratificações. E com a decisão da Procuradoria, quer dizer, do Tribunal, como a Prefeitura entrou com um recurso, né, pedindo efeito suspensivo e pedindo a reavaliação, a reanálise, porque o que se entendeu num primeiro momento é que as gratificações apenas provisórias é que seriam tiradas da folha de pagamento. Mas não. Mas não. Depois o entendimento definitivo veio de que serão todas as gratificações, as definitivas e as provisórias. Isso pegou funcionários de 30 anos. Gratificação definitiva eu nunca ouvi falar. É incorporada que a gente fala, né? Incorporada. Eu estou falando definitivo, mas o termo correto é incorporado. É incorporado. E porque pensa mas isso não abre, hoje não na abre justiça, uma margem jurídica para esse questionamento aí, vereador? Com certeza, Neuza. Nós estamos falando de uma discussão que está a nível de justiça comum, né? A justiça comum é uma justiça que não é especializada para discutir relação de trabalho e salário. A justiça especializada, que é federal, é a justiça do trabalho. Federal. Que é federal, exatamente. Essa justiça é especializada para decidir sobre o direito da permanência daquele salário, do direito adquirido, né? Respeitando-se o princípio da irredutibilidade salarial que existe na nossa lei, existe na CLT. Até que ponto isso pode ser ferido por uma decisão judicial também. Mas só que é uma outra linha de segmento jurídico, né? Que é a justiça especializada de trabalho. E como é que a Câmara Municipal está vendo isso? Porque o tempo é curto. São 30 dias a partir da publicação e parece que seria publicada hoje. Aí a Prefeitura conseguiu mais 30 dias, ou seja, tem 30, 60 dias no máximo. Nós estamos muito preocupados, nós vereadores estamos esperando... Porque dia 30 agora o funcionário recebe normal, mas a partir do 30 de setembro não vai ser mais não. Foi muito válida a explicação, a explanação feita por essa consultora, né? O prefeito convidou todos os vereadores, todos estiveram presentes. Quando foi isso? Foi na segunda-feira. Foi aonde? Então, na prefeitura. Na prefeitura, então o público não ficou sabendo. Então foi uma reunião que o prefeito chamou na prefeitura com essa consultora. E com a consultora. E com os vereadores. Foram todos os vereadores? Todos os vereadores. Porque Por que não foi na Câmara Municipal para a população toda ver? Porque ainda o plano não está concluído. Tá. Ainda faltam elementos de valores para serem ajustados. Tá bom, mas daí como é que tá? Então, vamos lá. O que o senhor sentiu? O plano, Neuza, pelo que nos foi mostrado, ele vai valorizar, vamos dizer assim, ele vai beneficiar cerca de 70% dos trabalhadores, né, da prefeitura. 30% vai gritar. 30% provavelmente vai ter algum tipo de perda. Mas isso nós estamos esperando o plano chegar para a gente realmente ver. O que vai ter funcionário que vai perder, a gente sabe que vai. E vai ser uma coisa inevitável, porque se não aplicar o plano, aí é 100% de funcionários tendo perda. Então, há uma preocupação muito grande da Câmara, nós, vereadores todos, nesse ponto, eliminamos questões partidárias, é um assunto que está acima de qualquer pensamento político partidário, né? Eu espero que esteja mesmo. Todos estamos empenhados, o discurso lá entre os vereadores, ele foi, assim, num patamar de que é um problema que tem que ser enfrentado e nós estaremos colaborando naquilo que for possível, né, para tentar minimizar as perdas. E isso vai ter que passar pela Câmara Municipal ou não necessariamente? O plano tem que passar pela Câmara. Tem que passar. É de lei. Tem que passar, é de lei. Tem que passar e tem que passar já tem data para dar essa entrada? Não tem, porque não chegou o plano lá ainda. Pelo menos assim, essa é uma questão que o presidente poderia estar falando, mas ainda não... pelo menos não recebi a informação que tenha chegado na Câmara.
O que foi falado na reunião que seria mandado essa semana, até quinta ou sexta-feira, né? Seria mandado para a Câmara, porque o assunto ele pede essa urgência na tramitação, porque tem os trâmites legais Agora, também dentro da Câmara. O sindicato não está participando da criação dessa... O sindicato, pelo que nós ficamos sabendo, o sindicato teve uma reunião também na terça-feira com o prefeito. O sindicato com a mesma apresentação que foi feita para os vereadores e o pessoal ali do departamento pessoal, jurídico da prefeitura, foi feito também com o grupo do sindicato. Mas o teor, né, ali a gente já não sabe, não participamos, né, mas o sindicato participou também dessa mesma explanação. Neuza, alguns meses atrás, quando saiu a decisão do tribunal de que era para eliminar, para acabar, para zerar as gratificações, eu apresentei um requerimento, né, questionando sobre o envio do plano à Câmara, e nesse questionamento eu questionei, além de estar questionando a demora no envio, né, para a Câmara desse plano, questionei também o sindicato sobre a postura do sindicato ao longo desses anos, porque é um problema que não é de hoje, é um problema que vem se arrastando. O sindicato não quis mexer nisso a vida inteira, é isso? Então, mais ou menos, é mais ou menos isso. Eu acho que as coisas foram se arrastando por demais. Deixa como tá para ver como é que fica. Isso, foram se arrastando por demais. E hoje chegou num momento crítico, preocupante para nós, porque nós estamos falando ali de famílias, né? A gente não pode são quase 3 mil pessoas, não é? Quase 3 mil pessoas, 2.770 É uma prefeitura gorda. É uma prefeitura gorda de gente. Que tem muito funcionário Então nós estamos falando de vidas, de pessoas, de famílias. Quer dizer, é um assunto que, né, não poderia estar tanto tempo, né, em discussão. Era para ter sido resolvido. Mas nós estamos empenhados nisso agora, né? Bom, se entrar essa semana vai ter muita... Ela cabe emenda esse tipo de projeto? Não cabe. Não cabe emenda. Não cabe emenda porque... Nem aditiva, nem supressiva? Nem para tirar, nem para pôr? O vereador ele não pode legislar e apresentar emenda em matéria que envolve custo, né? Eu sei, não pode. Então, que vantagem Maria leva de passar pela Câmara? Aprovar ou não aprovar. São as duas opções que nós temos. Não aprovar, volta para ser modificado. Né? Ou politicamente para dizer assim, ó, a Câmara aprovou, não sou só o único responsável nisso, todos somos. Né? Se houver alguma coisa, uma fala mais alta. Eu acredito que como eu volto na fala inicial, Neuza, que as questões partidárias, eu acho que elas estão superadas. Nesse assunto estão superadas e tem que estar superadas. Pode fazer uma pressão política aí, de conversa com o prefeito e mostrar ele pode modificar. Isso, e retornar exatamente. O projeto na Câmara. Por isso que é importante, foi importante essa primeira conversa, que já foi uma rodada de conversa para a gente já saber o que está acontecendo, como foi construído, qual foi a metodologia. Isso foi muito importante ser explanado, né? Coisa que o plano pronto não nos mostraria a metodologia utilizada. Então isso foi muito importante para todos os vereadores saberem o processo de construção desse plano. E lembrando que foi um plano que ele foi utilizado... Vamos, pode terminar, vereador. Um plano, a análise desse plano, na verdade, ele não foi construído o plano agora, foi feito uma reanálise, um reestudo do plano que foi construído na gestão anterior, na gestão do Francisco Carlos. Nós sabemos que o ex-prefeito Francisco Carlos também contratou uma pessoa para fazer esse plano. E é esse mesmo plano que está sendo utilizado. Ele está sendo utilizado como base para essa administração, para essa moça, né, que é a expert de projetos de RH. Então, esse plano é que está sendo reestudado e revisto, né, a questão dos valores, que o que foi posto aí é uma situação que a gente ainda vai verificar. Falou uma que o plano anterior ele ultrapassou o que é uma preocupação da prefeitura também, tem que ser uma preocupação real. Ultrapassou 54%? Ultrapassou 50%, que é o limite de alerta. 54%? É 54%. Mas o limite de alerta, onde é 50%. é 50%, por quê? Se a arrecadação cai, o índice aumenta. Então tem que trabalhar com essa margem. E no momento de crise, de queda de arrecadação que vivemos no ano passado, isso pode refletir
no ano que vem, com certeza vai refletir. Bom, nós vamos bater um papo, vamos continuar conversando bastante sobre isso, vereador. Eu espero que os senhores vereadores, realmente, como você disse nessa reunião, já tenham esta visão de que nós temos que fazer uma coisa boa para o funcionalismo público, porque é essa máquina, essa estrutura que faz toda a cidade se movimentar, não é verdade? Sim. E você tem que trabalhar em cima disso. Sim, com certeza. E aparar principalmente as injustiças, porque isso deve ter. Tem. Hoje o sistema atual está cheio de injustiças, né? Também. Mas, Neuza, o sistema atual está cheio de injustiça já? Não, o sistema atual de folha de pagamento. Ah, sim. As diferenças né, salariais são... Exato, são gritantes. São abismais, né? Há uns anos atrás, teve uma pessoa que teve 700 horas extras no mês. Eu falei, mas está faltando um mês desse salário, porque não é possível 700 horas extras no mês. Eu não me refiro nem à questão de horas extras, porque parece que houve um corte já desde o ano passado. Isso faz tempo, essa história, faz mais de 10 anos. Mas eu falo realmente com relação aos salários por conta das gratificações, né? Exatamente. Isso criou. Mas, Neuza, novamente... Eu sou amigo do rei, eu ganho 250. Se eu não sou, eu ganho 50. Ou nada. Ou nada. Então, pelo menos esse tema acaba agora, né? Bom, a política está se modificando. E a gente está vendo que a maneira de se fazer política é outra. E essa matéria... Viu, senhores vereadores? Eu não sei Tribuna se eu tenho tempinho, Popular. Eu tenho um tempinho para... Tem 5 minutos. 5 minutos. Esse tema relacionado a questões salariais é um tema também que eu gosto de tratar, porque eu fiquei quase 15 anos trabalhando com isso, enquanto supervisor de recursos humanos na fábrica. Trabalhei em cima de construção de planos. Você é expert em recursos humanos também? Trabalhei em cima de construção de planos, né, durante meu período na fábrica. Então, eu tenho um conhecimento, então, entendimento... Então, você sabe o que está sendo dito. E sei da complexidade, da dificuldade que é você equacionar valores para a folha de pagamento. Diga-se de passagem, numa empresa privada você não tem o limite dos 50%. Você tem a determinação do proprietário. Olha, eu não quero que ultrapasse X. Então, esse é o seu limite. Agora, na prefeitura, o limite ele é imposto pela lei. Exatamente. É totalmente diferente. Mas nós vamos conversar eu quero reforçar aqui o empenho da Câmara. Né? Isso deu para sentir, os vereadores estão e estarão empenhados, né, na discussão e na análise e aprovação desse plano, minimizando as perdas, né, o máximo possível. E que é também a preocupação do prefeito, da equipe ali, do RH que expôs também. Eles estão muito preocupados com isso, porque já foi feita uma simulação. Com certeza. Mas está muito preocupado, sim. Porque não é brincadeira, sério, vai afetar a vida de muita gente, não é verdade? Uns para mais, outros para menos, né? E agora muita gente que sempre fez uso da política para adquirir um cargo na prefeitura municipal, seja de qual cidade for, porque isso não é praxe só de Guaratinguetá, infelizmente é da maldita política brasileira, não é? Agora nós voltaremos a conversar sobre a competência dessas pessoas nos seus cargos. Aí é o plano de carreira, é outro. Isso, plano de carreira, que analisa a meritocracia. A meritocracia. Você tem mérito, você tem conhecimento, você sabe fazer? A meritocracia, ela tem que ser pautada em títulos. Isso, a meritocracia ela tem que ser pautada em elementos não subjetivos, tem que ser elementos objetivos. Eu tenho pós-graduação nisso, eu tenho especialização nisso, eu fiz o curso disso, eu fiz o curso daquilo. E jamais porque eu quero, porque eu gostei, né? No caso do patrão. Neuza, quero deixar aqui um abraço para a Renata, quero deixar um abraço para minha esposa Renata, para os meus 2 amigos assessores, Jadir e Thaís, e também para os meus amigos ali, vereadores todos, mas em especial para o Fabrício da Aeronáutica e para o Marcelinho da Santa Casa. Quais são os nomes dos seus assessores? Jadir e Thaísa. Jadir e Thaísa, muito obrigado. Qualquer dia vocês vêm aqui junto com o vereador falar com ele. O senhor permite? Porque diz que tem vereador que não permite assessor falar, só ele que fala. Permito, sem problema nenhum. Tristeza, que piquinês. Eles são pessoas, lideranças em suas Isso é piquinês de pensamento, também. Né? Isso é piquinês de pensamento. O Fabrício está mandando um forte abraço para você. Obrigado, manda para ele. Companheiraço, né? Aí. Companheiraço. Muito bom, os vereadores. Muito obrigado. Olha, a Elô está aqui já pacientemente esperando, junto com o Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares. Nós vamos por importância. Importância agora é esse projeto de lei de cargos e salários, não é verdade? Depois a gente volta a discutir a tribuna popular, a regra da tribuna popular, tá bom? Porque não é democrático como está hoje. Ela precisa ser mudada. Obrigado, vereador. Concorda, Fabrício? Obrigado.
Esse aqui concorda. Não saímos. São 13 horas e 12 minutos. Nós vamos uma rápida rodada com os nossos parceiros de trabalho. E Heloísa Lobo volta com diversidade para vocês. Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares. A educação é tudo na vida do seu filho. Não saia daí. Sintonia volta já. Experiencie a BASF ao criar, brincar, ligar-se, partilhar, proteger, nutrir e aprender. Porque, embora não perceba a nossa presença, as nossas soluções estão em todas as etapas da sua vida. BASF, we create chemistry. O inverno chegou, mesmo em ficar juntinho.